não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ou seja, existe a racionalidade do discurso, fundamentada, em última instância, numa racionalidade do real. Porque vamos supor que o real não tenha racionalidade alguma, que ele seja apenas um caos. Então, se nós nos esforçarmos para dar racionalidade ao nosso discurso, para dar coerência ao nosso discurso, esses discursos coerentes serão como que fragmentos coerentes boiando num oceano de confusão e caos. Então, é evidente que as nossas conversações serão mais organizadas, tá certo? Mas elas não terão poder de preensão sobre o real. Nós nos entenderemos entre nós, mas nos entenderemos apenas na nossa loucura grupal. Né? Eu entendo o que você fala, você concorda comigo, etc. Mas tudo que nós falamos não tem nada a ver com a realidade. Então, é uma conversação lógica dentro de um hospício. Então, isso quer dizer que esses dois conceitos da razão, a razão como fundamento do real, como lei do real, o logos de Heráclito, tá certo? E a razão como coerência, busca da coerência do discurso, eles têm que ser articulados de alguma maneira. Isso não é fácil. Por quê? Nós reconhecemos a incoerência do discurso, mas nós não apreendemos tão facilmente o princípio organizador último da realidade, ou seja, a racionalidade do real. Então, nós nem podemos ter a certeza de que ele existe, no fim das contas. Então, isso quer dizer que a ciência da lógica, quando ela aparece mais ou menos entre Platão e Aristóteles. Quer dizer, Platão já está mais ou menos esboçada e Aristóteles formula direitinho. Então, a lógica é a ciência da coerência do discurso. E Aristóteles a formula desta maneira. Tá certo? E, ao mesmo tempo, ele acredita que existe uma racionalidade do real, que existe um primeiro motor imóvel, um primeiro princípio, do qual tudo decorre. Porém, quando ele não está falando de lógica, mas ele está falando da realidade, ele usa um método dialético. Ele diz, se existe, e ele acreditar que existe, uma racionalidade no fundo de tudo, um princípio unificador, este princípio unificador chega até nós não só através de uma variedade alucinante de fenômenos, mas também através de uma variedade alucinante de opiniões a respeito. Pessoas que observaram partes do fenômeno e disseram isto ou aquilo. Isso quer dizer que tudo isso chega para nós sob a forma de um problema. Ou seja, mesmo que nós dominemos a arte da lógica completamente, não há como aplicá-la diretamente à realidade. Porque a realidade aparece sob a forma de problemas e contradições. Você vê que Aristóteles escreveu um livro admirável que se chama Problemas. Problemas é um livro constituído inteirinho de perguntas sem resposta. E isso como é que é? E aquilo outro, e aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. 80% daqui está sem resposta até hoje. E você vê a que ponto o sujeito tinha consciência das dificuldades, onde ele preencheu um livro inteiro com perguntas cuja resposta ele não sabia. Então, você entende que quando Aristóteles, sendo o criador da arte da lógica, seu primeiro formulador completo, ele entende que não dá para aplicar a lógica diretamente à realidade. Porque a realidade chega para nós sob a forma de quê? De problemas. E, no fim das contas, a última palavra de Aristóteles, o cume, o término da sua filosofia, é uma contradição. Onde ele diz, nós só conhecemos o geral e o universal, mas tudo que existe só existe sob a forma de entes individuais irredutíveis. E agora, como é que nós vamos fazer? Como que essas duas coisas se articulam? Então,
Isso quer dizer, o método que Louis Lavelle está usando é, sem dúvida, um método racional. Mas sem a ilusão, quer dizer, do racionalismo clássico, de Spinoza ou Descartes, por exemplo, de poder reduzir tudo a uma dedução feita a partir de princípios universais. Mesmo que você encontre o princípio universal, esse princípio só aparecerá no mundo manifestado sob a forma de contradições e problemas. Sem contar o seguinte ponto. O que nós conhecemos por experiência pessoal é ínfimo. A maior parte das coisas que nós conhecemos porque alguém nos contou, nós lemos num livro, ouvimos na escola, não é isso? Ouvimos na opinião pública. Ou seja, por cima da multiplicidade dos fenômenos, com toda a sua confusão, existe a multiplicidade das opiniões, através das quais e somente das quais nós chegamos até o mundo dos fenômenos. Então, isso quer dizer que a atitude do filósofo, quer dizer, tem de ser a seguinte: ele está exercendo a sua liberdade, através da liberdade ele tem uma noção, um vislumbre da liberdade e criatividade do ser, mas é só um vislumbre, não é isto? E ele sabe que ele vai ter de se orientar num panorama de contradições e de problemas sem fim. Então, a atitude do filósofo é a constante meditação, onde, de algum modo, esses elementos da experiência são trazidos de volta à sua fonte no ser. Claro que é uma operação limitadíssima, e que, por isso mesmo, tem que ser refeita diariamente. E é por isso mesmo que o Lavelle não se contentou em escrever o seu grande tratado da dialética do eterno presente, mas teve que escrever uma infinidade de obras morais, onde ele examina, por exemplo, o ciúme, o medo, a esperança, o amor, a indiferença, etc., etc., sempre puxando isto para a raiz última que isto tem no ser. Mas puxar para a raiz última não quer dizer que ele vai reduzir isto a uma espécie de consequência lógica do ser. Não, de maneira nenhuma. As contradições continuam todas aí. As contradições e dificuldades continuam todas aí. O que importa é manter a tensão entre a consciência que você tem da fonte de tudo no ser e a consciência que você tem da multiplicidade inabarcável do dado. Ou seja, você tem uma raiz de unidade, mas não é unidade, vamos dizer, de um princípio universalmente explicativo. É uma unidade antevista e a unidade de uma força e não de um princípio, de uma força criadora. Essa força pode ser conhecida porque você a exerce e através do seu exercício. E note bem, quando você diz, exercendo a nossa liberdade, nós conhecemos a liberdade do ser, não é um conhecimento de tipo meramente analógico. No sentido de que, por exemplo, eu digo, sei lá, a bondade divina é uma imagem distante, é um análogo distante da bondade divina. Não, não é isso. Porque no instante que eu estou exercendo a minha liberdade, eu estou exercendo realmente e estou, portanto, participando do processo criador do ser. A minha criatividade não é outra senão a criatividade do próprio ser que está infundida em mim. Portanto, não há uma relação analógica, há uma relação de parte e todo, sem dúvida. Mas não uma relação de mera semelhança. Há uma identidade substantiva entre a minha criatividade e a criatividade do ser. Então, é esta noção dele de participação. Quer dizer, a participação é o modo de conhecer a liberdade e a criatividade do ser, porque eu a personifico, porque eu a exerço. E na medida que eu a exerço, eu recebo mais e mais e mais e mais. Então, como eu a exerço e como aquilo que eu faço com ela modifica a mim mesmo e modifica a situação, então eu estou participando do processo ontológico, quer dizer, eu estou criando realidades. Então, quer dizer, a minha criatividade é uma extensão, como se fosse um pseudópodo da criatividade divina, e não apenas uma imagem dela. Está entendendo? Mas, quer dizer, é uma participação muitíssimo limitada e muitíssimo problemática, porque a liberdade divina se exerce sem obstáculos. E nós, ao contrário, nós precisamos desesperadamente do obstáculo para manifestá-la, porque se não tivesse obstáculo, nós estaríamos no vazio total e não poderíamos sequer nos conhecer. Se não existisse em nós mesmos a divisão e o antagonismo do ato e do dado, nós nada saberíamos a respeito de nenhum e nem do outro. Se tudo fosse dado, não haveria o ato cognitivo para conhecê-la. E se tudo fosse ato, bem, nós seríamos Deus, e viveríamos da infinitude, da bem-aventurança divina, e não estaríamos nem um pouco preocupados com isso.
Então, graças a Deus, nenhuma coisa acontece e nem a outra. Porque se eu fosse Deus, vocês estavam lascados. Né? E eu também, se vocês fossem Deus. Então, o que existe é apenas a participação. Quer dizer, a palavra participação é exata, inclusive etimologicamente, por ser uma parte. Mas é uma parte ínfima, mas perfeitamente real. E aí vem outra tese fundamental do Lavelle. Ele diz, o ser não tem graus. Uma coisa ou é ou não é. Não existe mistura do ser e do não ser. Então, ele diz, a noção do ser é unívoca. Ela significa a mesma coisa em todos os graus e níveis de realidade. Se eu disser Deus existe, sim, Deus existe. Uma minhoca existe, existe. Um pensamento existe, existe. Uma ilusão existe, existe. Ou você tem essa ilusão ou não tem. Se você tem, então, ela, sem deixar de ser ilusão, ela é real enquanto ilusão. Então, com isto, então, ele parece que se opõe à tradição escolástica começada por Santo Tomás de Aquino, que diz que o ser não é unívoco e nem equívoco, o ser é análogo. Isso quer dizer que, quando nós dizemos eu existo, eu não estou dizendo isto no mesmo sentido que eu uso a palavra existir quando digo Deus existe. Ou seja, Deus existir é um tipo de coisa, e eu existir é outro tipo completamente diferente, e entre esses dois só existe a relação da analogia ou da semelhança. Tá certo? Então, isso quer dizer, o Lavelle está contestando a analogia do ser, fala, não, também, porque ele também absorve. Ele diz, não há graus do ser, mas há seres diferentes. E, portanto, existem qualidades diferentes que eles manifestam. Mas você não pode dizer que nada que existiu, mesmo durante uma fração infinitesimal de segundo, tem um coeficiente de não ser. Porque se ele existiu, existiu plenamente. Ou existiu ou não existiu. Então isso quer dizer que o ser, essa noção do ser, pode ser encarada dessas duas maneiras. Pelo seu sentido unívoco, ou absoluto, onde as coisas ou existem ou não existem, e não tem intermediário, ou pode ser encarada da maneira analógica, tá certo? Conforme as distintas qualidades que o ser manifesta. Então, ele diz, o ser é unívoco, vamos dizer, no seu sentido pleno, mas ele é análogo conforme as qualidades que manifesta esse ser. Então isso quer dizer que ele discorda e concorda com Santo Tomás de Aquino ao mesmo tempo. Houve uma discussão, porque São Boaventura dizia que o ser é unívoco e Santo Tomás de Aquino dizia que é análogo. Assim como São Boaventura. Eles eram muito amigos, né? São Boaventura e Santo Tomás de Aquino. Mas um dizia uma coisa e outro dizia o contrário. Tá certo? Mas quando você vai ver, os dois têm razão. Por exemplo, São Boaventura dizia, a primeira coisa que você conhece é Deus. Santo Tomás de Aquino dizia, é a última. Então, mas toda esta articulação é possível por quê? Porque a filosofia escolástica não é uma doutrina. A filosofia escolástica é um longo diálogo que se processa ao longo dos tempos. E onde os vários aspectos da realidade vão surgindo, ora por uma boca, ora por outra. Mas é como se fosse um só filósofo, um imenso Louis Lavelle, pensando todos os aspectos contraditórios da realidade. Então eles aparecem aqui e ali, e nenhum deles é dispensável. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino dizia, só existe essência das espécies. E Duns Scotus dizia, não, existe uma essência dos indivíduos. O que interessa na filosofia escolástica não é saber se um tem razão, não. É esta discussão, ela prossegue e ela é o exercício da filosofia em modo grupal, onde um diz uma parte, outro diz a outra, e as coisas vão se articulando ao longo do tempo. É uma coisa incrível, porque quando você lê as obras escolásticas singulares, lê esta, lê aquela, elas têm a impressão de ser formulações doutrinais definitivas. Mas você tem essa impressão só se você só lê uma obra, porque se você lê duas, você vê às vezes uma formulação contraditória com esta e inseparável dela. Como é o caso, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, ou Santo Tomás de Aquino e Duns Scotus. Essas formulações, elas só fazem sentido. Quer dizer, você publicar livro na Idade Média, na Universidade de Paris, não é a mesma coisa coisa hoje. Hoje, como é que o neguinho faz? Se ele escrever um livro de filosofia, ele vai na editora, o editor imprime milhares de cópias daquilo e espalha para o público. Na época não era assim. Na época você fazia uma cópia manuscrita e espalhava para os seus colegas. Portanto, cada obra, entre aspas, elas não eram obras. Eram etapas da discussão interna. Isso quer dizer que a filosofia escolástica ela tem este problema, ela só pode ser adequadamente conhecida se você ler muito dela. Tem muitos autores diferentes. Daí você entende como é que funcionava o negócio. Quando São Tomás de Aquino diz, olha, a coisa são assim, 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 ele não está fechando a questão, não. Ele sabe que aquilo vai ser posto em discussão na congregação e que vai aparecer outras coisas depois.
E ele mesmo dizia, veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo. Quer dizer, você precisa que o tempo transcorra e que a discussão continue para a gente aprender alguma coisa. Tá certo? Então, em parte, esse parágrafo do Júlio Dagnol, no que diz respeito à escolástica, não é muito justo, né? Porque na época, muitas pessoas, popularmente ainda tem hoje a ideia da filosofia escolástica como sendo um edifício doutrinal totalmente coerente do começo até o fim. Coerente é uma pinóia, aquilo lá ninguém concordava com coisa nenhuma. E pior, essa discussão escolástica prossegue ainda hoje, porque ainda tem muitos filósofos que trabalham perfeitamente dentro desta linha, né? Então, a atitude do filósofo, vamos dizer, é a de estar permanentemente aberto à criatividade do ser, que é unívoco, universal, absoluto, tá certo? E eternamente criador. Mas, por outro lado, estar também aberto à multiplicidade caótica e desnorteante do dado e do fenômeno. E está sempre tentando fazer a passagem entre uma coisa e a outra. Então, isso aí explica, vamos dizer, o estilo filosófico do Louis Laverne, e explica também por que ele escreveu esses quatro, na verdade são 3 tipos de livros, né? Porque tem os fragmentos que ele deixou, cadernos pessoais de anotação, também faz parte da obra, mas não são um gênero, são uma mistura. Né? Mas de gêneros, ele tem o Tratado Filosófico, que é a Dialética do Eterno Presente, e também o livro A Presença Total, ele tem as obras morais, e tem as crônicas filosóficas, onde ele examina o quê? O pensamento dos outros, ou seja, a multiplicidade das opiniões. Então você tem, vamos dizer, a unidade do sistema, por assim dizer, e a multiplicidade dos fenômenos e a multiplicidade das opiniões. E ele está o tempo todo transitando nesses 3 domínios. Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos para a pergunta.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.